Existem alguns serviços que usualmente são muito mal orçados em obra, a verdade é essa, e que eles podem causar prejuízos astronômicos. Talvez você não tenha noção, talvez você nunca tenha visto o que eu vou te mostrar aqui agora, e isso pode te colocar em perigo, colocar a sua empresa em perigo, inclusive o seu cliente. Meu nome é Milton José, eu sou especialista em orçamento de obras, trabalho com isso há muitos anos, e aqui nesse canal eu quero ajudar engenheiros a ganhar mais e ganhar mais com a engenharia de custos, com o projeto de custos que é o orçamento de obras. No vídeo de hoje, com um formato um pouco diferente, eu vim aqui de uma forma mais espontânea, sem um roteiro muito bem escrito, para mostrar para vocês alguns itens perigosos e talvez aumentar o seu senso crítico, aumentar a sua percepção de como que o orçamento de obras é importante em uma obra. Nesse momento, eu estou mostrando para você na tela um projeto de uma casa. Essa é uma casa de altíssimo padrão aqui de Brasília, construída na região do Lago Sul, onde eu fiz o orçamento executivo dessa casa. E ela tem um elemento que talvez passou despercebido por você. Eu vou te mostrar uma outra imagem agora. Eu quero que você veja que essa obra ela é bem pesada, ela tem uma piscina, um paisagismo arrojado, além dos acabamentos, é claro que são magníficos, é uma casa maravilhosa. Dá uma olhada em mais essa imagem. Essa imagem completa para nós aí uma visão de como que é essa obra, né? O elemento que eu quero falar com vocês aqui muito rapidamente para te dar uma dose de profundidade, ele está ali em volta da casa e ele muitas vezes está passando ali despercebido, né? As pessoas não estão vendo ele no projeto e, consequentemente, acabam não orçando ele com a relevância que ele tem, com a dificuldade que ele envolve, né? E com o custo, né, principalmente, que ele vai exigir. Se esse conteúdo te interessa, já clica agora no gostei, isso fortalece o nosso trabalho, é de graça, me ajuda e ajuda o canal a continuar crescendo. Se esse assunto de orçamento de obras, gestão de custos te interessa, considere se inscrever agora mesmo, também para fortalecer aí o nosso trabalho e não perder nenhum dos conteúdos que eu vou estar postando aí nos próximos dias. Eu quero te mostrar agora o projeto da casa. Dá uma olhadinha. Em volta da casa nós temos vários passeios, calçadas que estão ali posicionados. E essas calçadas elas não estão no nível do solo, não está no nível da grama. Elas são suspensas. Nesse caso, a gente costuma chamar isso aí de passeio elevado. Existem vários nomes, acredito que não é algo que tem um nome único em cada região do país ou cada projetista, enfim. E basicamente ele é uma mini laje, ele é uma placa que está ali descolada do piso, está descolada do solo, e está suspenso por uma base de alvenaria. Dá uma olhadinha nessa outra imagem que eu vou te mostrar agora. Dessa forma, esse piso fica solto, com aspecto flutuante, você pode pôr até mesmo iluminação por baixo para aumentar esse efeito, e isso tem se tornado muito comum no alto padrão. Eu vejo isso em vários projetos, tá? Especialmente de mansões nesse porte, casas de alto padrão. Mas também em casas mais simples a gente vê alguns elementos nesse sentido. E isso aqui, pessoal, requer a sua atenção, é atenção redobrada. Não é só uma calçada qualquer, tá? Isso aqui é um elemento que ele vai ter que ter uma fundação, ele vai ter que ter uma estrutura, ele tem que ter um pensamento em volta dele para precificar ele da forma correta. Algumas pessoas deixam isso passar batido, outras até orçam, mas orçam de uma forma genérica, com algum valor por metro quadrado. Eu te sugiro fazer um orçamento mais preciso, pensando em todas as etapas, em todos os serviços envolvidos com a execução dessa calçada. Então, eu vou falar aqui com vocês de uma forma bem aberta algumas das etapas, alguns dos serviços que nós vamos ter envolvidos, tá? Vamos primeiro pensar numa calçada, num passeio externo, que ele seja ali feito diretamente sobre o solo, tá certo? Nesse caso, nós teríamos uma série de serviços muito padrão e muito conhecida. Primeiro, nós teríamos que limpar o terreno, tirar a vegetação. Depois nós teríamos que fazer algum tipo de nivelamento, algum tipo de terraplanagem, só para garantir que está tudo no nível desejado, na cota esperada. Em terceiro lugar, nós teríamos que fazer uma compactação desse terreno que foi limpo, né, ou que foi aterrado, ou que foi cortado. Em quarto lugar, seria o caso de fazer um lastro, seja um lastro de brita, ou de lona, ou talvez de um concreto magro, algo só para vedar o solo e não contaminar o contrapiso.
Em quinto lugar, normalmente nós iríamos para um contrapiso armado, né? Esse contrapiso, ele, se for para uma garagem, vai ser armado, provavelmente com uma tela soldada, ou se ele não for para um tráfego muito pesado, né, como uma garagem, um tráfego onde passe carros, se for só para um lugar de pedestres, talvez não precise ser armado, tá? E algumas pessoas preferem trabalhar nisso com concreto, de fato, outras simplesmente com contrapiso farofa, né? Mas não dá para só fazer o contrapiso ou só fazer o concreto. Você precisa de um sexto item, que seriam ali as formas laterais, né? Para fazer essa placa que vai estar ali em contato com o solo. Uma vez que você tem formas laterais, a armadura com tela, você pode concretar ou realizar o contrapiso de fato. Aqui eu tenho dois conselhos muito importantes. Em primeiro lugar, o contrapiso tem que ser mais alto do que a grama, senão toda vez que chover, a água da grama vai sujar ali o piso e vai manchar, seja porcelanato, seja granito, que acabamento for utilizado. Mesmo se for um contrapiso puro, né, ou contrapiso pintado simplesmente, ele precisa estar mais alto que a grama, senão vai ficar sujando ali de terra sempre, isso é horrível. E o segundo conselho que eu te dou é que esse concreto ou esse contrapiso tenha um aditivo impermeabilizante. Hoje em dia no mercado tem várias opções, eu não vou citar nenhum nome, basta seguir ali as recomendações do fabricante para você ter uma proteção a mais ali naquele contrapiso ou naquele concreto. E aí a gente vai para uma etapa de acabamento. No caso desse passeio que está em contato com o solo, você assentaria diretamente o revestimento ali em cima desse acabamento. Seja um revestimento em porcelanato, em cerâmica, em mármore, enfim, o acabamento que for desejado e que couber naquela obra, tá certo? Agora, quando nós pensamos em pegar esse contrapiso e soltar ele do solo para criar essa imagem de flutuação, né? E aí eu deixo essa imagem para você visualizar melhor o que seria o acabamento desejado. Para esse caso, a gente tem uma sequência um pouco diferente. A gente começa da mesma forma. Precisa limpar a vegetação, precisa fazer um corte, um aterro ali para dar uma regularizada, deixar na cota desejada, compactar, fazer laço de brita. Beleza, isso vai fazer parte, tá? Mas provavelmente a gente vai ter que fazer uma escavação para fazer algum tipo de fundação. Pode ser só um bloco, pode ser só uma sapata, né? Em alguns casos, pode ser que isso não seja o suficiente, e aí é uma avaliação muito particular do caso concreto, tá? Em geral, uma sapata vai resolver isso aí. Depois nós vamos ter que subir uma estrutura. Essa estrutura, eu sugiro que ela seja feita com um bloco de concreto, né? Então você faz uma alvenaria estrutural ali, os 4 cantos você faz um reforço e preenche eles com concreto ou com grout, coloca ali algumas barras de aço, pode ser umas barras de 8 milímetros, por exemplo. E aí você tem que fazer uma cinta também, porque não adianta fazer essa paredinha e ela não está amarrada, né, na horizontal. Então tem que ter uma fiada ali de canaleta ou 2, por exemplo. Uma vez que a gente subiu isso em cima dessa sapata, desse radiezinho que a gente vai fazer de fundação, no topo a gente vai fazer essa mini laje. E aí a mini laje tem que ser maciça e a dificuldade é a espessura dela. Porque, veja, o projeto nos mostra muitas vezes que ali é um piso flutuante, que ele está suspenso em relação ao solo, mas não mostra esse tipo de detalhamento. E você, como orçamentista, tem que procurar o seu contratante, procurar ali os projetistas para chegar num consenso com eles, né? Essa lajezinha aí, ela poderia ser algo em torno de 10 ou 12 centímetros, talvez em alguns casos 8, bem, eu não vou avaliar isso, não vou julgar isso, mas tem que ser feita uma lajezinha, ela tem que ser maciça, né? Você vai ter que fazer, então, forma e escoramento por baixo dela, vai ter que fazer uma armação nela, talvez 2 telas soldadas, uma tela soldada, talvez uma armação ali com vergalhões aproveitados da obra, enfim, ela vai precisar ter uma armação e você vai, então, concretar ela. Nesse caso, tem que ser concreto, vai ter uma função estrutural, o ideal é que isso aqui tenha pelo menos uns 25, 30 MPa, é o que eu vejo sendo feito na prática, tá bom? E aí, por fim, você vai vir para nossa camada de acabamento. Lembrando, é claro, que o acabamento não vai ser só superficial nesse piso que está suspenso, nessa pequena laje, mas vai ter que fazer uma saia para esconder a própria laje, como nessa imagem que eu estou te mostrando agora. Então, eu acho que eu consegui te mostrar que um serviço muito simples como esse, que nem tem tanta atenção dentro do projeto e muitas vezes pode sim passar despercebido, ele tem uma série de custos ali envolvidos que podem, inclusive, inviabilizar a sua execução.
Isso porque o cliente vai bater o olho e vai falar, cara, eu não quero investir 45 mil, 60 mil reais para ter um passeio externo na minha casa flutuante, tá? Então, isso precisa ser considerado e eu te recomendo que seja dentro de uma etapa isolada do orçamento, né? De forma que você tenha o orçamento da casa e você tenha ali separado o orçamento da calçada, de toda essa parte externa, para que o cliente tenha a opção de ou retirar, se ele quiser, ou negociar, ou mudar um acabamento, algo nesse sentido, e facilitar o processo de revisão se for necessário. Gostou dessa dica, né? Eu sei. Então deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, por favor. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal.